Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Bom, finalizou a última corrida da temporada de 2024, né? Cara, eu não sei sinceramente por que a Fórmula 1 tem sempre que finalizar a temporada numa corrida quer dizer, uma corrida não, numa pista tão abominável igual a essa, né? Assim, é melhor, né? Eu acho que eles melhoraram o traçado da pista e tudo, mas eu acho que ainda assim jamais vai gerar corridas excepcionais, na minha opinião, né? Bom, a temporada acabou de terminar, a gente vai fazer um vídeo da gente falando equipe por equipe, né? Eu decidi que vou fazer falando de uma em uma equipe a cada vídeo, né? Sobre os números de cada piloto, por cada equipe, quantas vezes ficou à frente e tudo mais, né? Vou fazer esse vídeo, né? Tenho que me organizar, claro, né? Fazer todos os números e tal certinho aqui, né? E falar o que eu penso de cada equipe, né? Bom, aqui, antes da corrida começar, eu anotei alguns fatores que aconteceram antes da corrida, né? Assim, fatores históricos que aconteceram, né? Desde então. Irmãos Leclerc na Ferrari, né? Pela primeira vez na história, dois pilotos irmãos estiveram na mesma equipe, tá? Pela primeira vez na história isso acontece, tá? O Arthur Leclerc e o Charles Leclerc, né? Charles Leclerc, que é piloto oficial da Ferrari mesmo, assim, tal. Piloto titular, né? Melhor dizendo, né? No treino livre 1, os dois fizeram história a serem os dois irmãos a estarem na mesma equipe. A estreia também do Jack Durham, né? Que fez a sua corrida de estreia na última corrida da temporada. Não sei lá se isso foi muito certo. Na minha opinião, isso para mim foi mais mesmo para comprovar, né, se esse menino é isso tudo, né? Na minha opinião, alguma pessoa ali da Alpine ali quer ver se o desempenho dele é isso tudo, né? Imagino eu que é por isso que ele estreou hoje, né? Porque eles chegaram no Ocon e falaram o seguinte: ó, você vai para Haas, tá? Você vai para Haas ano que vem, beleza. Só que é o seguinte, você tem duas escolhas. Ou você faz a última corrida de Abu Dhabi com a gente e não faz os testes, né, do finalzinho de temporada agora pela Haas, ou você não faz a última corrida e você faz os testes finais de temporada pela Haas. E o Ocon escolheu isso aí. Pra mim foi uma decisão acertada. Pra mim, cara, honestamente falando, isso é um absurdo, na minha opinião. Sabe por quê? Porque o Sainz, ele não vai pilotar mais pela Ferrari, né? O Sainz não vai mais pilotar pela Ferrari, mas ele ainda por cima guiou até a última corrida. O Hamilton não vai guiar mais pela Mercedes, né? E vai para a Ferrari, né? Muito embora ele não vai fazer os testes finais com a Ferrari nesse finalzinho de ano, né? Bom, enfim, ridículo essa postura da Alpine, né? Acho assim que, ainda mais porque a Alpine precisava de pontos ali, estava numa briga ali, de certa maneira ali com a Racing Bulls, acho que com a Aston Martin também, né? Se eu não estou equivocado, com a Haas, né? Eu acho muito errado, ainda mais assim, colocar um menino novato assim, né? Na última corrida do campeonato, né? Eu particularmente acho muito errado isso, né? Mas a gente está falando da Alpine, né? A mesma que, inclusive, a partir do ano que vem, não terá mais os motores Renault, tá? Ela fez a Renault se despede novamente da Fórmula 1, tá? Mas foi horroroso esse finalzinho de campanha da Renault na Fórmula 1, né? De 2014 para cá. Foi abominável, né? Foi abominável, porque em nenhum momento a Renault venceu muita coisa. Venceu corridas na época da Red Bull, isso é verdade, mas eu acho assim que a forma como se terminou, com muitos problemas de motor e tudo mais, de ter problemas de déficit de potência e tudo mais, é bem claro que a Renault não gostou desse novo regulamento, né? Então, para mim, a Renault sai pela porta dos fundos
pela Fórmula 1, né? A última corrida, como já falei, do Hamilton pela Mercedes, né? Vamos falar dele também, né? Pelo que eu ouvi do pessoal da Band, eles falaram assim que o Hamilton chegou no autódromo vestido de vermelho, tá? Provavelmente uma referência à Ferrari, né? Porque a partir de agora o Hamilton é piloto Ferrari, né? Só que ele vai estrear só ano que vem. Ele não vai fazer os testes de fim de temporada, mas ele vai fazer. Mas ele já deu logo a letra assim de que ele vai estar, que ele já foi vestido a caráter, né? Como se diz, né? A última corrida do Sainz, né? Também, né? A última corrida do Sainz pela Ferrari, né? Eu vou falar um vídeo mais específico sobre essas despedidas, tá? Mas enfim, também falar aqui também de Jean Temon também, o Bortoleto campeão da Fórmula 2, tá? Foi campeão da Fórmula 2, merecidíssimo, né? Ele que vai estar na Sauber ano que vem, né? Desejo muita boa sorte a ele, ainda mais, né? Porque ele não vai para a Sauber em si, né? Ele não foi contratado pela Sauber em si. A equipe Audi, que agora, neste instante, é a equipe Sauber, é quem quis ele, né? Então ele vai vestir Sauber ano que vem, mas na verdade ele é um piloto Audi, né? Enfim. Bom, vamos falar dos resultados finais, né? Que já deu um temor para vocês. O Lando Norris, tá? Vence a corrida, tá? De forma, a um ver, até dominante. Não tão dominante assim, para falar a verdade, né? Mas ele venceu de forma muito positiva, muito bem administrada, né? Acho que uma boa corrida dele. Vamos falar assim os resultados aqui, depois eu falo de cada um, né? O Sainz em segundo, Leclerc em terceiro, vou falar do Leclerc, para mim, né? Sem dúvida, a melhor corrida que eu já vi dele. Hamilton em quarto, Russell em quinto, Verstappen em sexto, Pierre Gasly em sétimo, Hülkenberg em oitavo, Alonso em nono, Piastri em décimo, Alexander Albon em 11º, em 12º Tsunoda, 13º Zhou Guanyu, 14º Lance Stroll, 15º Jack Durham, 16º Kevin Magnussen, 17º Liam Lawson, que acabou abandonando na última volta, o Bottas abandonou, o Colapinto também abandonou, e o Sérgio Pérez, né, abandonou já nas primeiras voltas, né. No campeonato de pilotos, o Verstappen campeão, né, 437 pontos, Lando Norris em segundo com 374, Leclerc em terceiro com 356, Piastri em quarto com 292, Sainz em quinto com 290, quase que o Sainz pega o Piastri nesse campeonato, hein, caraca. Russell em sexto com 245, Hamilton em sétimo com 223, Pérez em oitavo com 152, Alonso em nono com 70, Gasly em décimo com 42 pontos, Nico Hülkenberg em 11º com 41 pontos, Tsunoda 12º com 30, Lance Stroll em 13º com 24, Esteban Ocon com 23 pontos em 14º lugar, 15º Kevin Magnussen, que inclusive faz a sua última corrida pela Fórmula 1, esse sim, literalmente falando, 16º Alexander Albon com 12 pontos, Daniel Ricciardo também com 12 pontos em 17º, em 18º Oliver Biermann com 7 pontos, 19º Franco Colapinto com 5 pontos, Zhou Guanyu com 4 pontos, esse sim também é provavelmente a sua última corrida na Fórmula 1, tá? Com 4 pontos em 20º, em 21º Liam Lawson com 4 pontos, 22º Valtteri Bottas com zerado de pontos, e o Jack Durham em 24º com também zerado de pontos. O Bottas pelo menos ele pode encerrar em 2024, pelo menos não sendo o único piloto a estar zerado no campeonato, né? Enfim. E do campeonato de construtores, senhores, McLaren em primeiro com 666 pontos, número da besta, né? Inclusive, a Ferrari em segundo com 652, a Red Bull em terceiro com 589, a Mercedes em quarto com 468, a Aston Martin em quinto com 94 pontos, não chegou nem a 100 pontos, é inacreditável isso. Em sexto, Alpine, tá? Em sexto, Alpine, 65 pontos, Haas em sétimo com 58,
Oitavo, a Racing Bulls com 46. Williams em nono com 17 pontos. E a Sauber em décimo com 4 pontos, né? Ai, que corrida entediante, viu, senhores? Que corrida entediante, cara. Assim, foi uma corrida muito ruim, assim, sabe? Muito fraca mesmo. Mas eu vou falar aqui dos melhores momentos, né? Cara, largada fenomenal do senhor Charles Leclerc, tá? De 19º para P8 em apenas uma volta, tá? Uma largada fenomenal. Eu acho que essa largada resume muito bem o 2024 do Leclerc, né? O Pérez, né, já tem um toque já na primeira volta, tá? Só que depois foi ver, não foi culpa dele, tá? Não foi culpa dele. Eu não consegui ver. É o Bottas que bateu nele, tá? Ele bateu no Sérgio Pérez e o Pérez soldou. E aí com isso, aí eu não sei o que aconteceu, né? Pode ser que tenha aparecido no replay, só que eu acabei não conseguindo ver. O Pérez rodou de novo, né? E aí abandonou de vez e tudo mais. Eu imagino que deve ter sido com um toque do Sérgio Pérez. Mas eu estava até esquecendo de um detalhe ainda mais importante, que é o toque do Piastri, do Verstappen em cima do Piastri, né? A McLaren vinha com a dobradinha, né? Com 2, né? O Lando Norris na pole position, que largou inclusive muito bem, tá? Muito bem. Se ele largasse desse jeito, todo ano, acho que teria sido muito melhor para ele, na minha visão, né? O Piastri também larga bem, só que o Verstappen, ele desperdiça o fato de largar bem, que largou em 4º lugar. Ele se atira na primeira curva e tem um toque com o Piastri, né? Pra mim, culpa total do Verstappen, né? Eu achei muito arriscado, assim, do Verstappen ali, né? Ali logo na primeira curva. Ele não tinha como, assim, sabe? Pra mim, acho que foi uma manobra muito... Desculpa, é o melhor piloto do grid no momento e tudo. Mas a gente fala, assim, que o Verstappen teve momentos nessa temporada em que ele teve o parafusinho solto, né? Soltou o parafuso em alguns momentos, e acho que este toque é um resumo disso, tá? É um resumo desses momentos em que o Verstappen acabou se deixando levar pelos erros, né? Ele teve muitos acertos, isso é verdade, isso foi majoritariamente decisivo para ele ter conquistado o campeonato, mas ele teve alguns momentos de erros, e esse é mais um na conta do Verstappen, né? Que inclusive depois não reagiu muito bem à punição, né? E aí na volta, e aí teve um safety car virtual, tá? E aí com isso, com esse toque, o Verstappen e o Piastri eles vão lá para trás, tá? E aí na volta 5, no retorno do safety car virtual, cara, o Piastri bate na traseira do Colapinto, né? E aí resultou talvez num furo ali no carro do Colapinto. Eu não entendi o Piastri, o que ele quis fazer, né? Ele acabou errando o ponto de frenagem, não sei, ali, mas ele acabou batendo no Colapinto, tá? E aí depois foi noticiado que o Verstappen tomou 10 segundos de punição por conta desse toque em cima do Piastri, né? E aí depois também o Bottas também levou punição de 10 segundos pelo toque no Pérez, tá? O Pérez dessa vez não teve culpa, inclusive o Pérez vai ter o futuro decidido amanhã, na segunda-feira, né? 10 segundos de punição também pelo Piastri, pelo toque no Colapinto, né? Assim, a corrida totalmente comprometida do Piastri, né? O Gasly ali, cara, lá na frente, né? Lá em P3 até ali, né, sabendo se defender perfeitamente do George Russell, tá? Cara, excepcional a corrida do Gasly. Com o equipamento que tinha era isso mesmo, tá? Ele acabou finalizando em 7º, né? Não sei se eu não estou equivocado aqui agora, porque eu estou em outra página aqui agora, né? Do resumo da corrida. Mas assim, cara, eu acho assim que é muito semblante do que foi essa temporada do Gasly, né? Esse grande prêmio do Gasly aí, né? Ele se defendendo muito bem das ameaças do George Russell. O Verstappen também, né? Fazendo uma corrida, também de certa maneira, uma corrida de recuperação. Eu não falei dos pneus, né? Mas o Hamilton, por exemplo, foi um dos caras que escolheu largar de pneu duro, tá? E pra mim pareceu uma estratégia muito bem acertada, tá? Na volta 15, assim, eu já vi alguns carros pararam já na volta 13, tá? Na volta 15 ali
dos senhores ali nas posições mais elevadas, o Gasly é o primeiro a parar, tá? Ele para na volta 15. Na minha opinião, senhores, eu achei que foi uma parada muito precoce. Eu acho assim que ele parou muito cedo, tá? Eu acho assim que se ele tivesse parado um pouquinho mais tarde, porque para vocês verem, né, aí os seus adversários pararam 10 voltas praticamente depois, então ele ficou vulnerável, né, de ter parado muito cedo, né. E 5 segundos de punição para o Joe, tá? Na mesma volta ele foi noticiado que o Joe levou uma punição de 5 segundos por uma falsa largada, né? Eu não vi o que realmente aconteceu com o Joe, né? Porque acabou de acabar a corrida, mas ele levou uma punição de 5 segundos por algum momento na largada, né? Por ter fura. Eu não sei se foi que ele queimou a largada, não sei se foi posição errada no colchete, não sei. Enfim. A corrida até ali, cara, um tédio de corrida, né? Aí na volta 21, o Leclerc para, né? O Russell optou, né? E ali, assim, na corrida de recuperação e ali na corrida de recuperação do Leclerc, ele estava conseguindo ultrapassar todo mundo. Ele chegou no George Russell, já foi um pouco mais difícil, né? O George Russell conseguindo ter uma boa administração, assim, na corrida, do ritmo dele e tudo mais, né? E ele sempre ficando ali na casa de 1 segundo e tudo mais. E na volta 21 o Leclerc para, né? E quando ele para, ele volta atrás do Gasly, tá? E o Russell ainda na pista, né? E aí teve um momento também, senhores, que o Liam Lawson, ele para nos boxes, né? O Liam Lawson que também tardou bastante a sua parada, tá? Eu vou... E aqui o que acontece? Eu vou falar do Liam Lawson do seguinte, né? Quando ele para, o que acontece, né? Ele teve o pneu dianteiro esquerdo meio solto, né? Pra mim, cara, isso prejudicou totalmente a corrida dele. Mas pra mim, faltou um pouco de malícia, na minha humilde opinião, por parte do Liam Lawson, tá? Porque é o seguinte, assim, não tô dizendo que a culpa é dele, não é ele quem tocou, né? Mas pra mim faltou malícia. Eu vou citar um exemplo pra vocês que é o seguinte. O Alonso, lá no Grande Prêmio da Áustria, lá em 2022, aconteceu isso. A Alpine, ele estava na Alpine na época, ele pediu, ele parou nos boxes, a Alpine fez a parada para ele, né? Só que aí, na mesma situação, o Alonso, ele alegou, olha, vou voltar para os boxes, tá? E a equipe pergunta para ele, por que você quer parar nos boxes? O Alonso não falou por quê. O Alonso não alegou por quê. E aí ele parou de novo, né? E aí com isso ele não foi punido, né? Porque não se teve uma comprovação de que ele voltou em condições perigosas, né? Ele só alegou que ele tinha de parar novamente, mas não alegou por quê. E aí pra mim que eu acho que faltou um pouco de malícia por parte do Liam Lawson, né? A parte assim dele falar assim, ó, pessoal, eu vou voltar para os boxes. E se a equipe perguntar o porquê, ele não responder. Porque ele fala, ó, pessoal, tem alguma coisa estranha. Eu acho que parece que ele até falou, inclusive, até que a roda dele tá solta e tudo. E quando falou isso aí, amigão, é dito e feito. É punição na hora, né? Mas a direção de prova vai ver que tem alguma coisa errada no carro. Sim, mas de todo jeito talvez ele levaria punição. Sim, talvez. Mas eu acho que se ele tivesse um pouco mais de malícia, ao invés de falar para Deus e o mundo ouvir, talvez, quem sabe, nunca se sabe. Talvez aconteceria a mesma coisa que aconteceu nesse caso que eu falei do Alonso, né? Então, para mim, se ele tivesse um pouquinho mais malicioso, acho que, né? Talvez não sei, ele talvez não levaria punição, porque ele acabou levando punição depois por conta disso, né? E aí na volta 26, né? O Sainz, ele para e coloca pneus duros, né? E ali, cara, o Lando Norris ali sempre numa margem ali muito sólida, né, o tempo todo, né? Assim, ele sempre conseguindo administrar muito bem a corrida. Ele me parecia ter sempre a corrida no controle da situação, né? Às vezes o Sainz chegava, às vezes o Sainz afastava, às vezes o Sainz se aproximava, às vezes o Sainz se afastava, né? E aí na volta 27 o Russell é quem para, né? Aí na volta seguinte que o Sainz para, o Norris para de novo, né? Para novamente, para uma volta depois, né? Para impedir o undercut do Sainz, né? Inclusive o Lando Norris, ele deu todas as voltas, tá? Da corrida, só faltou para ele novamente a melhor volta da corrida, né? E aí assim, eu notei que depois da parada, eu notei que o Sainz estava alcançando bastante o Lando Norris, né? Tava se aproximando, era algo assim na casa de 2 segundos e tudo, mas
era nítido que é porque o Lando Norris talvez estava administrando a corrida, né? E aí o Verstappen também... pulei aqui alguns legais aqui, né? Mas enfim, aí na volta 28 o Colapinto abandona a corrida, né? Um finalzinho de temporada bastante complicado para o Colapinto, né? Porque não se sabe, talvez seja até mesmo a última corrida dele, talvez ele não vai estar na Fórmula 1 em 2025, né? Esses acidentes todos, né, cara, acabou dando uma amenizada, assim, na moral dele, né? Esses acidentes que ele teve nessas últimas corridas e tudo mais, talvez deram uma apaziguada na reputação dele aí e tudo, eu imagino. Não se sabe, né, que pelo menos eu não tenho nenhuma notícia, assim, de que ele vai para uma equipe de ponta, não sei. Talvez, né, talvez até vá, né, mas finalzinho bastante sorriso amarelo pro Colapinto, né, na minha opinião. Aí na volta 30 o Verstappen para, o Verstappen, como sempre, o Verstappen, assim, o Verstappen é o seguinte, né, cara, o Verstappen, na minha humilde opinião, assim, ele tem que aprender a saber mais aceitar os erros, né, cara. Errou e pronto, né, não tem esse papo, assim, de xingar, de reclamar dos oficiais, de que tem mídia perseguindo ele, que tem direção de prova perseguindo ele. Nossa, para com isso, mano. Caralho, só assume que você errou, meu Deus. Nossa. Meu Deus, inacreditável, né? Às vezes assim, é como eu já falei, né? Pra mim o Verstappen é melhor e tudo, mas, cara, às vezes esses parafusos que saem da cabeça dele faz até ele perder esse senso, assim, de aceitar que tá errado e pronto, né? Muitas pessoas confundem isso com aquela mentalidade de querer vencer, né? Pra mim isso é dar nome. Pra mim isso é dar nome a algumas estupidez, né? Assim, com todo respeito a ele, temporada fenomenal e tudo, mas de nada vai adiantar ficar reclamando no rádio, sabe? É um trem assim tão desnecessário, assim, sabe? Tão sem pé sem cabeça. Eu não vejo a menor necessidade disso, tá, pessoal? Eu, sinceramente, como eu falo assim, eu sei, assim, que são críticas aqui que eu falo, assim, generalizando uma crítica aqui e tal, né? Mas, pô, velho, assunto errou, velho, é mais bonito, sabe? Muito isso aí, né? Como eu já falei, as pessoas confundem muito, assim, a vontade de vencer com aquele orgulho de dizer que nunca tá errado, né? Tem gente que fala que isso aí isso é vontade de vencer. Não é, velho. Isso pra mim é falta de noção, né, de que errou e pronto. Enfim. Cara, na volta 32, o Bottas faz uma das maiores barberagens que eu já vi. Uma das, né? Porque esse ano também foi cheio de barberagens também, né? Diga-se de passagem, o Stroll no Grande Prêmio do Brasil de 2024, né? Mas nada supera isso, tá? Que consta, tá? Pra mim, a barberagem da temporada é aquilo lá, tá? Inclusive. Mas o Bottas, ele tenta, como é que é? Ele é ultrapassado pelo Kevin Magnussen, né? Na longa reta ali do circuito. E aí o que acontece? Eu não sei o que acontece com ele. Ele perde o ponto de frenagem. E aí ele acaba batendo no carro do Magnussen, tá? E aí teve de abandonar, né? E faz provavelmente a sua última corrida na temporada. Eu acredito, honestamente, né? Com a Cadillac vindo pra Fórmula 1, né? Em 2026, né? Que eu até vou fazer um vídeo, tá? Sobre, tá? Tô só esperando só a temporada ter terminado pra falar mais dessas coisas, né? Mas, não sei, talvez ele até seja, né? Parece até que ele vai ser piloto de testes, assim, piloto reserva da Mercedes, inclusive, na próxima temporada. Ele não vai estar na próxima temporada, né? Mas ele vai ser piloto de testes lá, né? E acaba abandonando a corrida, né? Também de sorriso amarelo, né? Na volta 33, o Piastri para novamente e cumpre punição aí, né? Cumpre a punição que ele tinha de fazer, né? E como eu disse, né? Ele parou muito cedo, ele parou na volta 5, né? Corrida discretíssima do Piastri. Nossa, eu acho que a pior corrida do Piastri na Fórmula 1, eu acho, foi essa, tá? Aí na volta 35, né? Inclusive, falando sobre o Verstappen, o Verstappen parou na volta 30, tá? E reclamando bastante do carro, tava tendo muitos problemas com o aquecimento dos pneus e tudo mais, enfim. Aí na volta 35, o Hamilton, que estava de pneus duros, e coloca pneus médios, tá? Aí na volta 36, não é um detalhe muito para acrescentar algo, mas ali tava o cenário ali dos três multicampeões da Fórmula 1 do momento, né? O Hamilton, o Alonso e o Verstappen, né? O Alonso, que inclusive que finaliza essa temporada de forma, assim, a meu ver, bastante discreta, principalmente se a gente comparar com 2023, né?
atuações muito discretas. Claro, o carro da Aston Martin uma draga e tudo mais, mas pra mim, né? Enfim, vou falar mais disso aí quando eu falar de cada equipe, né? Mas enfim. Assim, e até anotei aqui, né? Tava até... cara, a corrida foi tão chata, né? A corrida foi tão entediante que até coloquei assim, por tudo que aconteceu com a Ferrari, o lucro total da Ferrari. Por que eu falei isso aí, né? O Leclerc levou nos treinos livres, né? Inclusive que ele até teve com o irmão dele e tudo mais, né? Que eu falei no início do vídeo. Ele foi punido em 10 segundos de punição, tá? Porque ele teve que trocar a bateria, tá? Teve que trocar a bateria. Não era algo planejado pela Ferrari isso, né? Talvez foi um problema que se deu quando o carro ia ser solto para a pista, em Abu Dhabi, né? E aí foi punido em 10 segundos, né? E aí ontem ele também teve a volta deletada e tudo mais, e aí acabou largando em 19º, né? E por isso que para mim foi uma coisa excepcional dele, né? Porque ele largou de P9 para finalizar em P3. Excepcional, excepcional, né? E aí, né, voltando um pouco a corrida em si, né? Na volta 46 ali, um duelo entre o Piastri e o Tsunoda, né? Cara, eu não sei honestamente se foi pelo toque que o Piastri teve com o Verstappen no início da corrida, cara, mas, cara, que corrida. Assim, teve um cenário ali, cara, do Norris quase dando volta no Piastri, né? Eu acho que talvez a McLaren, inclusive, deve ter pedido pro Norris não fazer isso, diminuir um pouco o ritmo, não sei. Não sei o que aconteceu ali, mas enfim, cara, é envergonhoso, assim, sabe? Mas assim, eu quero acreditar, porque eu acho que o Piastri é muito mais do que isso. Para mim, o Piastri é muito mais do que isso. De que, tipo assim, realmente alguma coisa afetou. Talvez ele tenha afetado o assoalho, ele tenha perdido a aderência. Porque teve até um momento ali que quase que o Piastri sai da pista, né? Tem um momento ali que ele estava atrás do Tsunoda e tudo, né? Os dois, inclusive, tiveram um duelo ali, inclusive, né? E assim, cara, a corrida estava tão entediante, mas tão entediante, que eles deram até moral também até para a disputa do Joe com o Jack Durham. Né, que os dois estavam belando o tempo todo na pista. Eu imagino que se a corrida estivesse um pouco mais emocionante, acho que cagariam para isso, né? Porque esses caras estavam lá em 15º, 16º, então, assim, nada com nada, né? 0 por 0, né, essa disputa, né? Mas enfim, né? E aí, o Hamilton, né, quando ele colocou os pneus médios, né, a equipe acreditando de que ele tinha chance de chegar ao pódio e tudo mais, né, mas era claro que não, ele estava a 20 segundos com relação ao Leclerc, que ali naquela altura da corrida ali já estava já em P3, né. Inclusive o Leclerc fez a ultrapassagem no Gasly, né, foi tão bem feita assim, a execução da parada e tudo, né, a Ferrari estava com mais ritmo do que a Mercedes, de tal maneira que o Russell não conseguiu recuperar a posição dele, mesmo ele estando algumas voltas com pneus mais novos do que em relação ao Leclerc de Ferrari, né? Então, né, para vocês verem que a Ferrari estava bem em questão de ritmo de corrida, né? E aí, né? Uma coisa que eu achei muito interessante e uma coisa assim que eu particularmente gosto muito do Sainz nessa característica dele é o tal do blefe, né? Dessa inteligência assim de planejar esse tipo de coisa. Na volta 53, eu não sei se foi blefe também, pode ser que tenha acontecido até alguma coisa também, né? Eu não sei, vai saber. Mas na volta 53, o Sainz fazendo blefe que furou o pneu. Eu não sei, claro que isso não aconteceu de fato, né? Porque senão ele teria diminuído o ritmo, senão ele teria de parar mesmo e tal, né? Mas blefe ou não, né? Ele falou isso no rádio. Na minha opinião, pelo rendimento que ele estava tendo naquele momento, para mim foi blefe para fazer a McLaren parar e tudo mais, essas coisas todas, né? Não sei, para mim foi um pouco isso, né? E o Hamilton vindo com tudo para cima do Russell, tá? E aí, na última volta, o Hamilton, ele acaba ultrapassando o George Russell, né? E aí, na última volta, o Liam Lawson abandona, né? O Liam Lawson, né, como eu já falei para vocês, prejuízo total, né? Porque, tipo assim, além dele ter que ter feito a parada regular mesmo e tal, teve essa cagada da Racing Bulls e tudo com ele, com o pneu dianteiro esquerdo, e ele ainda teve de cumprir punição, né? Fazer com punição de stop and go, justamente por essa questão do pneu solto, né? E aí, a McLaren, campeã mundial de construtores, Leclerc, piloto do dia, merecidíssimo, né? Para mim, uma corrida de recuperação excepcional do Leclerc, né? E o Norris vence de uma forma muito dominante,
né? Eu acho que se o Lando Norris tivesse tido esse tipo de atuação em mais corridas nessa temporada, eu acho que ele teria sido... Assim, eu não acho que ele teria ultrapassado o Verstappen, mas eu acho que a corrida... eu acho assim que talvez a McLaren conseguiria alcançar quer dizer, o Lando Norris talvez conseguiria ficar muito mais perto do Verstappen, né? E uma corrida muito discreta do Verstappen, né? Porque, né, teve que cumprir punição, né, e tudo mais, né? E essas coisas todas, né? Corrida, assim, eu gostei bastante também da corrida do Hamilton, né? Foi uma corrida muito boa dele. Eu acho, assim, que foi uma corrida, assim, muito sólida dele, uma estratégia brilhante, né? E aí encerra-se com isso o fim da parceria mais dominante da história, né? São 84 vitórias, se eu não estou equivocado, né? Eu vou falar mais disso aí quando eu for fazer de cada equipe, né? Comentar de cada equipe, mas é algo de se orgulhar, é algo excepcional, é o fim de uma história, né? De uma parte da história da Fórmula 1, que é a parceria mais dominante, que é Hamilton e Mercedes, né? Então, assim, para mim, é uma atuação muito digna, né? Muito digna, assim, de toda essa história que o Hamilton tem com a Mercedes e de toda a história que a Mercedes tem com o Hamilton, né? E a Ferrari, para mim, mais uma vez, ela perde o campeonato de construtores, mas eu acho que perde de cabeça erguida, né? Porque os dois pilotos, tanto o Sainz quanto o Leclerc, tiveram, cada um, a sua devida competência, né? Eu acho assim que o Sainz ele realmente não tinha condições em questão de ritmo com relação à McLaren. Eu acho que a McLaren estava muito à frente da Ferrari. Eu acho que a McLaren ganhou, assim, eu acho que a McLaren ela ganhou o título assim de uma maneira assim muito representativa ao carro que ela tinha, né? Talvez não muito pela questão dos pilotos, mas pela questão do carro, né? Quem merece é o carro. Né? Talvez se a gente generalizar pela temporada, não muito pelos pilotos, porque pela questão de dupla de pilotos que mereceu vencer o campeonato de construtores, para mim foi a Ferrari. Né? E o Gasly também, a gente tem que colocar esse elogio aqui também para ele, que o Gasly finalizou 24 corridas, sem mencionar as corridas sprint, tá? Sem mencionar isso, sem gastar um centavo de gastos na conta dele, de prejuízo, né? Excepcional, né? Excepcional. Acho assim que é muito resumo do Gasly nessa temporada de 2024. Há quem prefere o Ocon, tudo mais, mas eu acho que o Gasly deu realmente uma volta muito por cima nessa atuação que ele teve, né? Então é isso aí, senhores. O fim de mais uma temporada, né? Quero agradecer a todos aqui, né? Assim, 24 corridas feitas. Vamos continuar, né? Falando sobre o que eu achei de cada corrida em 2025, 26, se assim Deus permitir, né? Tudo mais, né? Para mim, a temporada é muito boa, né? Eu acho, assim, que foi um tanto previsível, assim, mais mesmo pelo final, ali, pelo começo, assim, tudo, né? Mas, assim, pelo início dominante, eu acho que o Verstappen conseguiu gerar mais esse título, assim, mais pelo que ele fez no início da temporada, que quando ele teve o melhor carro, ele aproveitou cada momento com o melhor carro, né? Diferente, por exemplo, da McLaren, que para mim aproveitou muito pouco, né? Esse tipo de atuação do Lando Norris era esperado de se ter em outras corridas onde a McLaren tinha também o melhor carro, né? Mas corridas à parte, acho que essa corrida foi excepcionalmente assim injusta pelo que foi pelo que a McLaren é em relação aos seus adversários no momento, né? E é isso aí, né? Talvez algo a mais assim acrescentar, não sei, talvez eu tenha esquecido alguma coisa ou outra assim, mas eu acho que o resumo geral, né? Eu acho que basicamente falando é isso aí, né? Um cenário da Fórmula 1 que se finaliza, né? Vou sentir saudades sim, né? Porque agora é só fevereiro ou março, se eu não estou equivocado aqui, né? Então vai aí ainda alguns meses ainda até a temporada de 25 começar, né? Mas é isso aí, pessoal. Última corrida do campeonato. Muito obrigado a todos aí, né? Como eu já falei, vamos fazer um vídeo sobre o que eu achei de cada equipe, né? Vídeo em cada uma por uma, né? E aí, né? Eu vou falar mais detalhadamente e tudo, né? Mas eu acho assim que essa corrida não representa o que foi 2024, a grande parte de 2024, tá?
Mas enfim, até que não foi tão ruim assim. Mas enfim, né? Acho que se esperava-se mais, né? Enfim. No mais é isso aí, pessoal. Um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis.